Olá! Para que você saiba as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé, está no ar o Telecâmara. Nesta quinta-feira foi realizada a sessão ordinária que teve a participação do prefeito Luiz Eduardo Colombo. Ele usou da tribuna para fazer um relatório da sua administração. Na sessão não aconteceu votação porque a bancada da situação novamente se retirou do plenário, como havia feito na sessão anterior. Os vereadores do PT entendem que regimentalmente a pauta deve ficar obstruída enquanto não forem votados os 14 projetos do Executivo que estão com os prazos de tramitação esgotados. O vereador Antenor Teixeira, do PP, quer buscar respostas na Previdência Social e no Tribunal de Contas do Estado para a situação do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores de Bagé. O vice-prefeito esteve aqui nessa casa e disse que não tem solução o FUNPAS, que não tem como pagar, a não ser com intervenção da União. Então a sugestão minha é que nós façamos uma reunião com o Tribunal de Contas e faça uma reunião com o Ministério da Previdência Social, para ver se de fato, não é só o caso de Bagé, de outros municípios, que aí nós vamos tomar uma atitude. Fora isso aí, não tem como nós aprovar algum projeto nesta casa relacionado ao FUNPAS, sem a gente saber se tem solução, se não tem solução, qual é que é o quadro, o que é que vamos fazer. Então, por isso, a sugestão nossa, e a comissão vai falar com esses dois órgãos para nós ter uma posição oficial do governo federal sobre o fundo de pensão dos funcionários da Bagé. Do jeito que está, como o senhor prevê que seja o futuro do FUNPAS? É muito complicado, não é só do FUNPAS, o futuro da prefeitura para pagar o FUNPAS. É muito difícil, porque cada dia a dívida aumenta, hoje em torno de 200 milhões, tá? Acreditamos nós que pode ser em torno de 400 milhões, se nós ir para o miúdo, funcionário por funcionário, então existe uma preocupação muito grande. E por isso que nós queremos, com esses órgãos federais, para ter uma posição para ver o que a gente pode fazer. Onde o senhor acredita, a comissão acredita que está a raiz do problema? A raiz do problema é que quando começou o fundo de pensão que passaram para os municípios, a União simplesmente pegou aquela dívida e passou para o município, e o município absorveu os seus aposentados sem condição absoluta de cumprir. Ele veio aumentando, e o que a gente quer? É que isso pare, que tenha uma solução. A culpa não é de nenhum funcionário, a culpa não é do prefeito municipal, nem dos prefeitos anteriores. Na realidade, a União simplesmente jogou para os municípios acima de 100 mil habitantes o fundo de pensão e já se herdou, naquela época, já uma dívida grande e cada dia aumenta mais. Então nós vamos tomar uma atitude para saber ou se termina ou não se termina, o que se faz. Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura ouve secretários e vice-prefeito. A CPI ouviu segunda-feira, dia 22, o secretário da Fazenda Tirso de Labari e o vice-prefeito Carlos Alberto Fico. Na terça-feira, dia 23, em reunião extraordinária, os membros da comissão também ouviram os depoimentos dos secretários municipais de Administração, Tairone Reis, de Educação, Janice Colares, e o diretor do Departamento de Água e Esgoto de Bagé, Kivo Pareira. O motivo das convocações foram denúncias de desvios de funções, gratificações salariais indevidas a funcionários da Prefeitura e verba repassada pelo DAEB ao Executivo. O objetivo da CPI é trazer a moral para o quadro, o cenário político, sendo que nós temos andado nas ruas, nós temos ouvido as pessoas e a população em geral, a população do Brasil, ela está muito decepcionada, desacreditada com o que ela tem visto no cenário político. Nós mudarmos daqui para diante o olhar da população. A população olhar para os políticos de hoje, de amanhã e do futuro com bons olhos. A Secretaria da Educação, conforme os vereadores, tem o maior índice de funcionários com desvio de funções. Conforme a secretária, a Prefeitura criou uma comissão para resolver a situação que para ela é histórica. Tem muitos servidores atuando em outras secretarias. Por exemplo, vou citar a questão do Instituto Municipal de Belas Artes, o INBA.
Há muitos e muitos e muitos anos, o INBA funciona com servidores da educação. Entre outras secretarias também que contam com ele. E nós temos a certeza de que precisamos resolver essas questões. O prefeito Dudu, eu como secretária, estamos trabalhando nesse sentido. O prefeito constituiu uma comissão no mês de julho que está trabalhando no sentido de fazer o retorno desses servidores para a educação. O secretário de administração alegou que as gratificações e os desvios de funções, considerados indevidos pelas denúncias, estão dentro da legalidade. Não existe nada indevido nessa questão. Existem os FGs que estão fora de dentro das suas secretarias de origem. Isso sim, isso eu posso te garantir que realmente existe essa questão. Isso não seria ilegal? Não vejo legalidade, eu vejo como um desvio da secretaria. Né? Legalidade seria, porque se fosse legalidade, você já teria sido apontado para o Tribunal de Contas, no qual eu sou fiscalizado. Então, o tribunal, ele entende que existe uma coerência às secretarias, não uma ilegalidade. Então o tribunal identifica que isso é possível entre as secretarias, é isso? Sim, eu acho que dentro do que o tribunal, se houvesse essa ilegalidade, o tribunal já teria me apontado há muito tempo. Eu estou na secretaria há 3 anos, então já houve três auditorias dentro da minha gestão e que nada foi realizado com relação a isso. Se fosse legal, a Secretaria de Educação não estava colocando os seus devidos profissionais no local, readequando os funcionários que estavam em desvio de função, FGs que estavam com outros funcionários que não estavam merecendo. Então, a CPI provocou uma organização dentro da casa que eu digo é o município. Os integrantes da comissão pediram informações ao diretor do DAEB e ao secretário de administração sobre uma possível cedência de R$ 650 mil do DAEB em 2012 à prefeitura. Nenhum dos representantes do executivo nas oitivas souberam responder e dizer onde foi aplicada a verba. Então nós vamos apurar os fatos e tão breve nós sabemos aonde foi aplicado esse dinheiro, no que foi aplicado, nós estaremos trazendo prestação de contas, esclarecimento à nossa população de Bagé, porque há de se convir que é um valor muito alto. Então nós queremos saber aonde foi aplicado, como foi aplicado e no que foi aplicado. O próximo passo da CPI será elaborar o relatório final para enviar ao Ministério Público. As obras que estão em andamento na Câmara, de reforma do plenarinho, de estrutura para a instalação de um elevador e do espaço para a rádio web estão em fase de conclusão. Confira. No canteiro de obras do Legislativo bagiense, a fase mais importante é de instalação de um elevador, que resolverá um problema histórico na Câmara, que é a falta de acessibilidade. Para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiências físicas e também para o uso geral aqui da casa e vai facilitar. O elevador tem capacidade para 8 pessoas, temos um prédio antigo, um prédio que com certeza não tinha acessibilidade. Então nós como vereadores e nós como Poder Legislativo que cobramos tanto acessibilidade de outros órgãos, seja lojas, bancos, também do Poder Público, nós temos que dar exemplo. As obras começaram em 7 de julho. O túnel do elevador ficou pronto no final de agosto. A empresa fabricante estima que até o final de outubro o elevador estará em pleno funcionamento. A estrutura da rádio web e a reforma do plenarinho estarão concluídas até o final da próxima semana. Porém, a rádio web ainda precisa de equipamentos para o funcionamento. Conforme Armando Ferreira, responsável pelas licitações da Câmara, não tem data definida para a aquisição dos equipamentos. O presidente da Câmara ressalta que as obras só foram possíveis devido à política de redução de gastos adotada na sua gestão. Nós temos um orçamento para trabalhar todo o período, todo este ano. E dentro desse orçamento, se nós não fizéssemos todas as economias que foram feitas, em todos os sentidos, desde a luz nós economizamos, como nas diárias dos vereadores, como na redução do valor das diárias, com certeza nós não teríamos condições de ter feito a obra do elevador e tantas outras reformas aqui, inclusive também o aumento salarial dos funcionários do quadro, como também o Vale Alimentação. Fazer as obras, fazer aquisições novas, como também computadores para todos os gabinetes. Na TV Câmara também fizemos um investimento alto, onde nós podemos comprar câmeras novas, equipamentos novos, para que as comissões possam ser televisionadas ao vivo, coisa que não era. A gente está fazendo todas essas melhorias aí que nós entendemos que vem em prol da própria população.
No próximo dia 30, terça-feira, às 19 horas, será realizada a sessão solene para homenagear os 143 anos de fundação da Sociedade Italiana Anita Garibaldi, por proposição do vereador Divaldo Lara. Estes foram os acontecimentos mais recentes da Câmara de Vereadores. Assista a seguir a reprise da sessão ordinária de quinta-feira. Como estamos no período eleitoral, às 20 horas a nossa programação será interrompida para a exibição da propaganda eleitoral obrigatória, voltando às 22 horas. Este programa então será reapresentado e na sequência você assiste a reprise na íntegra da sessão ordinária desta quinta-feira, relatório de viagem, agenda da semana e pode virar lei. Obrigado pela sua audiência e boa noite.